Vamos falar, Felipe, ontem o Rodrigo Capello entrou ao vivo no Redação, antes da nossa live, durante a nossa live aqui. Durante a live, E aí a gente acabou vendo isso depois, e eu acho um assunto muito importante para a gente repercutir, que é uma notícia absolutamente escandalosa com relação à CBF. Ele revela o valor que tem no caixa da CBF hoje. Um valor que, sei lá, poderia comprar um clube de grande expressão do futebol brasileiro, por exemplo. Um valor que você pode fazer o que você quiser com ele, que é um dinheiro... Cara, pro que a CBF precisa para executar o futebol brasileiro é praticamente infinito. São 27 Flamengos, né? De caixa, né? Ele fala. Algo por aí. Então, assim, vamos ouvir aqui o que o Rodrigo Capello tem a dizer, porque isso aqui mostra muito o buraco que nós temos no futebol brasileiro, tá? Vamos lá. Deixa eu ativar o áudio. Vamos ouvir. Rodrigo Capello, pelo que lemos na última edição da sua coluna no jornal O Globo, dinheiro não será problema para a CBF contratar o próximo técnico da seleção brasileira, certo? Bom dia. Bom dia, Barreto, Tim, velho. Não só o técnico, né, Barreto? O que a CBF quiser. Só para ilustrar, né? A gente está falando aqui de dinheiro em caixa. Não é receita, não é custo, não é investimento, não é nada dessas complicações que vocês que gostam de falar de balanço, essas coisas chatas aí na televisão. A gente está falando de dinheiro em caixa, poupança, para ficar muito claro. Ao fim de 2023, portanto ano retrasado, a CBF tinha 1 bilhão em caixa, o que já era muita coisa. Ao fim de 2024, ano passado, a CBF tinha 2,4 bilhões de reais em caixa, um aumento de 1,4 bilhão. Eu já explico como é que esse dinheiro chegou lá, mas primeiro a gente pode elocubrar aqui um pouquinho, né, Barreto? Profissionalizar a arbitragem, quanto custa? Tanto faz, né? Porque dinheiro a CBF tem. 30 milhões. 30 milhões é o preço da arbitragem hoje no Brasil, Capello. Então, profissionalizar custaria o quê? Quer botar que custaria o dobro? 60. O triplo? O quádruplo? Quer botar o triplo? 90. Arredonda para 100. Vai? Ainda tem, né? Só pra, assim, a galera tem... Isso é importante, porque tem muita gente que fala, nossa, Rodolfo, mas você tá ensinando o padre a rezar a missa? Não é isso. Eu sei que muita gente sabe a proporção de dinheiro, mas eu também sei que muita gente, muitas vezes, quando os valores começam a saltar para bilhão, etc., se perde na questão dos valores. O Marcelo Barreto fala que hoje a arbitragem brasileira custa 30 milhões no ano para a CBF. Ele fala, se a gente arredondar para 100, mais do que triplicar para profissionalizar a arbitragem, que a gente tanto cobra aqui, digamos, ele faz o exercício de imaginação, digamos que isso custasse um pouco mais de 300, 100 milhões. Isso não é nada. Por que não é nada? Porque 100 milhões é 20, o dinheiro que a CBF tem é 24 vezes isso. É 24 vezes 100 milhões, 2,4 bi em caixa. Esse 4, cada um desse vírgula ponto é 100 milhões. Então, se hoje a CBF resolvesse profissionalizar a arbitragem, entendesse que custa 100 milhões por ano, ela deixaria de ter um pontinho ali. Então, ela deixaria de ter no caixa 2,4 para ter 2,3 bi. E profissionalizou a arbitragem do melhor jeito possível, gastando dinheiro. Então, o que se explica com isso? Eu sei que, né? Mas a gente tem que imaginar que nem todo mundo que está aqui na live, todo mundo que está vendo esse corte, entende disso. Entende disso. Claro. Mas é um dinheiro que, assim, não muda em absolutamente nada. É um dinheiro que não vai fazer cócegas na CBF para profissionalizar a arbitragem hoje, se ela quiser. Ela não faz porque ela não quer. Vou seguir aqui. Vai pra cima, né? Qualquer coisa, virou mestre em matemática. Ele tá super matemático hoje, né? Eu tô de mal, hoje eu tô voando. Inacreditável. Mas olha, só para fazer uma comparação. Não precisa ser gênio da matemática para saber que esse dinheiro tá lá na conta, né, Capello? Tem. E só para fazer uma comparação, para ter um parâmetro, o Flamengo, que é um dos clubes que mais tem dinheiro em caixa, né, porque esse não é um hábito dos clubes, geralmente eles terminam o ano raspando o tacho para pagar ali salário de jogador e etc. O Flamengo terminou 2024 com 92 milhões em caixa. 92 milhões, o que significa que a poupança da CBF equivale a 26 Flamengos. Né? Óbvio,
Qual a diferença aqui entre os dois negócios? O Flamengo tem que pagar salário de jogador, tem que pagar a própria atividade do futebol, então tem viagem, tem hospedagem, tem uma série de custos. A CBF não tem que pagar nada disso, porque os salários dos jogadores da seleção brasileira, quem paga são os clubes. Os estádios, quem paga são os clubes, ou as operadoras de estádios. A CBF tem que pagar os próprios salários e cartola, né? Fazer os repasses para os presidentes das federações. Então, além de, obviamente, sustentar a seleção brasileira, masculina, feminina, seleções de base, tem uma série de custos ali, só que são custos muito baixos, então sempre sobra dinheiro na conta da CBF. Então, como os negócios são muito diferentes, a CBF vinha acumulando já a caixa há muitos anos. Agora, 2,4 bilhões de reais, Barreto, tem uma explicação adicional e específica nesse caso, que é a renovação de contrato da Nike. A Nike, ela fechou em novembro do ano passado uma extensão do seu contrato, que vai agora até 2038, né? E nesse contrato, além dos valores ordinários que vão ser pagos ano a ano, e aí a gente está falando de quase 100 milhões de dólares por ano, um valor que se divide ali entre royalties, uma garantia mínima, um valor de patrocínio, premiações de acordo com o que a seleção brasileira fizer em campo. Além desses valores que são recorrentes, a Nike, no ano passado, ela fez um pagamento de 920 milhões de reais no ato, em luvas pela assinatura desse acordo com a CBF, e mais uma antecipação de 435 milhões de reais pelas temporadas de 2025 e 2026. Então só a Nike praticamente já responde pela pergunta: de onde vem 1,4 bilhão de reais da renovação do contrato com a Nike, valor que caiu na conta da CBF em 2024 e foi todo para aplicações financeiras, para a CBF ficar ganhando juros em cima desse dinheiro. Enquanto isso, o futebol brasileiro definha, Barreto. Então, e aí eu acho que entra um ponto importante, né? Como se cobra a CBF? Né? Porque ela tem uma composição sui generis, assim, né? A CBF não é um órgão de governo. Privado, né? Entidade privada. Já falou isso. Ela é uma entidade privada. Mas é uma entidade privada que cuida do futebol brasileiro. Né? Então, interesse público. Ela poderia, por exemplo, ser cobrada pelos clubes nesse sentido aí. Os clubes têm direito de olhar para o balanço da CBF e falar: vem cá, você tem dinheiro para comprar impedimento semiautomático? Sim. Eu quero. Chip na bola. Você tem dinheiro para botar chip na bola, você tem dinheiro para profissionalizar a arbitragem. Futebol feminino? Você tem dinheiro para investir no futebol feminino, você tem dinheiro para ajudar os clubes a cuidar dos seus gramados, por exemplo. Né? Se você quer exigir gramados de um determinado nível para o Campeonato Brasileiro e de repente o clube alega que, olha, eu não tenho dinheiro para investir, você pode, no mínimo, ser parceira. Acho que esse tipo de cobrança aí é todo legítimo, né? Tem dinheiro até para contratar técnico. A grande questão aqui não estão querendo. Qualquer técnico que quiser. O Capello, ele começa a fala dele falando: não, a CBF pode contratar quem ela quiser. A grande questão é alguém querer ser contratado. É o contrário. Esse é o mistério. Agora, a gente pode dizer que está diante de uma gestão financeira bem sucedida, Capello? Ah, isso sim, Barreto. Isso sim. É claro que, diante do negócio da CBF, né, assim como o negócio da Conmebol, o negócio da FIFA, o jeito que o negócio foi montado fica mais fácil. Né? Quando você não tem que pagar jogador, não tem que pagar o estádio, você só tem que pagar a sua própria estrutura, né, de espaço ali, de prédio, e o seu pessoal, fica mais fácil. E você tem um ativo que é a seleção brasileira. Né? A Nike está assinando essa renovação até 2038, não é à toa. Ela não faz esse tipo de acordo com nenhum clube. Mesmo o Corinthians, que é um clube com quem ela tem uma relação comercial de longo prazo já, e vai até longo prazo também, porque ela vem renovando com o Corinthians, ela não assina um contrato com o Corinthians que tem esses valores. São valores muito, muito, muito altos. Né? A relação da Nike com a CBF começou lá em 98 e vai até 2038. A gente está falando de uma relação de longuíssimo prazo, que é muito importante porque ela tem retorno com a seleção brasileira. É um ativo muito valorizado e é valorizado graças ao trabalho da CBF, claro. Tem um mérito comercial nisso e tem também um mérito financeiro. O que eu me questiono é para que a CBF está juntando tanto dinheiro em caixa. Que ela não pode raspar esse dinheiro e ficar zerada? Concordo, porque a gente aprendeu. Tem um período como pandemia, em que tem uma crise generalizada, a CBF tem que ter caixa para fazer frente ali a urgências, né? Tem que cobrir ali alguns imprevistos. Agora, 1 bilhão já era muito dinheiro.
2,4 bilhões de reais é um exagero. Assim, o que ela vai ganhar de juros em cima disso, de receita financeira, com 1 bilhão ela já fazia 130 milhões de reais por ano, só em receita financeira, com 2,4, assim, é uma matemática que é insustentável. E o que me deixa perplexo, Barreto, é que mesmo com essa gestão financeira, que é muito boa, né, a CBF tem dinheiro, ela tem feito esse dinheiro render, pelo esportivo, que não anda nada bem já há bastante tempo, e pelo político, o Edinaldo Rodrigues não tem paz na presidência da CBF. A todo momento, entra mês, sai mês, ele tem algum tipo de tentativa de destituição ali. Então, tá claro que dinheiro não compra nem felicidade e nem estabilidade política, pelo menos na CBF, Barreto. Preciso voltar para o meu eixo aqui. Estarrecedor, né, cara? Porque isso aqui, gente, Estarrecedor. Eu não sei nem como que o Barreto consegue manter a compostura e falar tão calmamente sobre isso. Não, porque não, os clubes poderiam, né? O dinheiro tem. Puta, cara, eu estaria quebrando a mesa, assim. É inacreditável. É inacreditável. Mas o quê, cara? Nada, né? É inacreditável. A Globo aqui expõe como a CBF não tá nem aí pro futebol brasileiro. E, gente, isso aqui, assim, se a CBF quisesse cuidar da Série D, criar uma Série E e cuidar para ter mais clubes, cuidar dos gramados, cuidar de tudo, como eles falaram, cara, sobraria dinheiro a rodo ainda. E eu fico pensando o que passa na cabeça desses dirigentes, porque, Felipe, se o dinheiro tá aplicado, e ele pertence à entidade, que embora tenha o presidente, que embora tenha aumentado os salários dos presidentes das federações, etc. Ele tá lá para render, ele pertence à entidade. É um dinheiro que, assim, ainda que, você possa especular que haja algum desvio, que esses caras estejam lucrando, etc. Ainda assim, sobra muita grana para, além de tudo, ser político. Investir no futebol brasileiro e ficar bem falado. Porque eu fico pensando, né? O Edinaldo, diante de tudo isso que está acontecendo, ele prefere investir dinheiro em escândalos como, por exemplo, pagar viagens, hotéis caríssimos para pessoas relacionadas à política. Ele prefere deixar a arbitragem definhando, ele prefere deixar os gramados brasileiros, ainda que seja responsabilidade individual dos clubes, mas ele prefere não ajudar, ele prefere deixar as divisões de baixo definhando, ele prefere deixar o futebol brasileiro nesse mar de lixo que a gente está vivendo, do que, cara, pegar essa grana que tá lá correndo juros para quem? Daqui a pouco ele vai sair, vai entrar outro, porque o sistema é assim. Ele prefere fazer isso do que ser político e, assim, ainda que ele eventualmente, supostamente, pudesse desviar, ele ter o coração dos brasileiros. Porque imagina o seguinte, se ele anuncia que a CBF... Peraí, pensa politicamente. Eu não tô falando aqui por bondade. Tô falando politicamente. Se ele fizesse o que tem que ser feito, se ele mudasse o futebol brasileiro, se ele investisse numa arbitragem profissional como nunca ninguém fez, se ele criasse uma divisão extra, se ele cuidasse dessas competições, do nível técnico, dos gramados, dos estádios, etc. Se a CBF, com esses 2 bi em caixa, 2 bi 400, fizesse pelo menos o básico para o futebol brasileiro evoluir, cara, eu tenho certeza que o Edinaldo não seria tão mal falado. Ainda que ele fizesse a politicagem de aumentar os salários dos presidentes, cara, politicamente seria importante para ele. Mas ele não tá nem... nesse aspecto... Ele é pouco inteligente, inclusive. Porque você deixar uma grana quase infinita gerando lucro para quem? Para a CBF, que não tem dono, tem presidente. Mas para você se manter como presidente, você precisa se aliar politicamente. Algumas figuras a gente entende, mas para você se manter politicamente, você precisa manter todo o contexto do futebol brasileiro feliz. E ele prefere deixar uma grana infinita rendendo juros do que usar essa grana politicamente em prol do futebol brasileiro. Isso é inexplicável e até burro do ponto de vista político. Cara, é igual eu falei no vídeo que a gente gravou aí segunda-feira sobre a CBF, sobre
a possibilidade dele cair por conta, enfim, da falsa assinatura do Coronel Nunes, enfim. Cara, tudo que esses caras lá dentro não pensam é justamente no bem do futebol, velho. Eles não estão nem aí se a Série D, os clubes estão passando necessidade. Até agora não tem nem transmissão na Série D, cara. É um descaso absurdo, assim. Os caras estão nem aí pra qualidade do gramado do Castelão, do Maracanã. Eles não estão nem aí em melhorar o produto do futebol brasileiro. Eles querem, cara. É isso aí que o Capello resumiu. Investir a grana da CBF, ganhar juros sobre juros, melhorar o salário dos presidentes das federações, que assim eles terão a segurança, no caso o presidente da CBF, de que os caras vão votar nele para ele se reeleger e ser o chefe deles. Assim toca a banda, velho. Esquece. O negócio da CBF é vender amistoso da seleção, renovar o patrocinador e vambora. Não tem chip na bola ainda no futebol brasileiro. O negócio que em 2014 foi prometido aqui no Brasil que ia ter por conta da Copa do Mundo, etc. Não tem um impedimento semiautomático ainda no Brasileirão. É uma vergonha, cara. Mas, ô Felipe, tudo bem, claro que eles não estão nem aí. Mas o problema não é. Eles não precisam. E o Edinaldo é um cara que ele não consegue pensar à frente disso. Ele pensa no hoje. No como ele vai se articular, no como ele vai se segurar o cargo, no como ele vai ter estabilidade política, que é algo que mesmo com essa dinheirama toda que a CBF tem, ele ainda não tem. Ele ainda não tem estabilidade política, ele ainda não é visto dentro do sistema como um homem forte, como um cara, eu sou o novo Ricardo Teixeira, assim, não é, cara. Não é. Então, ele é visto como um cara frágil. Mas eu acho que passa por frágil. isso. Eu acho que, assim, eu sei que eles não estão nem aí, e eles não precisam investir no chip na bola, nos gramados, porque eles se preocupam com o chip na bola, com o nível do futebol brasileiro, ou com os gramados. Basta se preocupar com o próprio cargo, em fazer política, porque isso também é fazer política. Você agradar os clubes, melhorar o nível do futebol brasileiro, é também fazer política, porque a opinião pública com relação aos investimentos da CBF, paulatinamente poderia mudar. Não agora, depois desse escândalo todo que a gente viu em revista Piauí, o caralho, a imagem tá irrecuperável. E o melhor que tem que se fazer é ele sair. Mas o próximo, o cara que vai chegar lá, que a gente sabe que faz parte do sistema, como a gente sabia que na FIFA o Infantino fazia parte do sistema também, depois de assumir no lugar do Blatter. Mas nunca vai entrar um outsider. Mas o Infantino, quando ele chega, o que acontece? Os patrocínios voltam para a FIFA, porque ele vem com aquele discurso de recuperar a moralidade da entidade. Se viesse o próximo presidente com um discurso de recuperar a moralidade da CBF, com um discurso de recuperar o futebol brasileiro, com um discurso de investimento não só nos grandes campeonatos, mas na fomentação do futebol brasileiro pelo país, para mais crianças poderem praticar, jogar futebol ao redor do país, um projeto de futebol brasileiro, se um novo dirigente chegasse com isso, ele conseguiria, Felipe, se ele quisesse, pagar propina, ele conseguia desviar dinheiro, ele conseguiria fazer conluio com político em bancada da bola no Congresso Nacional, ele conseguiria... E ao mesmo tempo ele agradaria os clubes, agradaria a opinião pública e se perpetuaria no cargo. Eu acho que para ter um novo Ricardo Teixeira, não que o Ricardo Teixeira tenha feito isso, porque ali era outra época, outros 500, mas pra gente ter um nome forte de novo, eu acho que os caras vão... tudo bem que eles caguem pro futebol brasileiro, pro nível do futebol brasileiro, mas eles vão ter que se preocupar com isso, pelo menos politicamente, porque talvez seja essa maneira que o próximo dirigente possa se firmar, possa ser minimamente bem falado. A gente chegar e falar assim, porque assim, ó esse fulano aí que entrou, tem umas coisas estranhas aí, você viu o salário, aumentou de novo dos presidentes da federação, não sei o que, mas porra, o cara, olha o que o futebol brasileiro era, como ele se tornou. Olha como ele era quando ele assumiu e olha, rouba mais faz, tá ligado? A gente viveu num país que votou no Maluf, cara, a vida inteira, entendeu? Então assim, os caras hoje, assim, como é que eu posso falar isso? Se a gente tivesse um rouba mais faz, seria melhor do que a gente ter isso. Que é o suposto roubo, mas não faz.
Entendeu? Você tá tendo uma visão muito otimista, cara. Não é esperando otimista. muito de caras Não. que não são inteligentes. Caras que não são inteligentes, cara. Eles não Ô, vão se Felipe, articular os nesse caras não nível. são burros, velho. Pra chegar na CBF, velho, você precisa de muito conchavo pra entrar nesse sistema, muito relacionamento. Não é qualquer cara que entra ali, não. Mas velho. aí, cara, você vai entrar lá e você vai ser cobrado por quem, mano? Porra, saiu E toda você essa vai questão aí cair. E você vai cair, como tá caindo todo mundo. Beleza, então. Saiu essa questão aí da CBF, da matéria da Piauí. E quem que vai cobrar os caras não vão ser os clubes, velho. Os clubes não estão nem aí. Os clubes são coniventes. Os clubes assinam lá a eleição, assinam tudo. Mas o você acha regulamento do que o campeonato, Gilmar tão nem aí, Mendes. cara. Você acha que o Gilmar Mendes se voltaria contra o. Por que assim, a gente leu a matéria aqui. O Gilmar Mendes se volta contra o Edinaldo e eles eram parceiros de negócio. Porque a CBF contrata a empresa do Gilmar Mendes para tocar a CBF Academy. Por que ele se volta contra o Edinaldo? Porque a opinião pública hoje caiu contra o Edinaldo e ele não quer se queimar. Não, Então a opinião pública, o cara tá bem com a opinião pública, é parte importantíssima da política, cara. O cara não entender isso... Desculpa, isso não é para um gênio entender. Qualquer imbecil entende isso. Se hoje o futebol brasileiro, a gente estivesse falando, nossa, olha como que o futebol brasileiro mudou com o Edinaldo. A gente sabe de todas as questões. Vimos a matéria da Piauí. Mas como nós éramos e como nós estamos. Se tivesse mudança, senão isso ia diminuir o apelo da opinião pública. Cara, esse processo que vai andar dia 28 aí nem existiria, velho. Nem existiria. A opinião pública é super importante. E os caras... realmente, assim, eu concordo com você. Os caras são muito burros. Porque era só investir um pouquinho mais no futebol brasileiro. Você conseguiria ainda guardar dinheiro. Esse por exemplo, como o Rodrigo Capello explicou, em final de 23 você tinha 1 bi em caixa, né? Final de 24 você tinha 2 bi 400. Se em 24 esse 1 bi 400 a mais tivesse sido gasto em prol do futebol brasileiro, você manteria 1 bi em caixa, que ainda é muito dinheiro, e investiria e politicamente você poderia, cara, mostrar resultado. Mas não, nem isso os caras têm. Enfim, é uma pena, mas talvez essa seja, já que a gente não vai conseguir ter quem a gente quer na CBF, já que a CBF vai continuar sendo uma instituição privada e tudo mais, que pelo menos o próximo presidente, se é que ele está nos ouvindo ou nos ouça, ele pense que investir no futebol brasileiro vai ser importante, inclusive, para ele politicamente. Foda-se que ele não tá nem aí pro gramado, pro chip na bola, pro desenvolvimento do futebol brasileiro e dos clubes. Mas se ele fizer isso, a opinião pública vai passar vários panos para ele vai poder se perpetuar no poder. E se o próximo presidente for um corrupto, que desvia dinheiro, caramba, ele vai poder desviar ainda mais se ele tiver opinião pública ao lado dele. Sacou? Essa é a questão, assim. Mas infelizmente o cara vai morrer. O cara é tipo você jogando banco imobiliário com o seu amiguinho, você acumulou grana pra... Ah, não, vou dar um outro exemplo. Você jogando War. É eu jogando... Porque o War, quem jogou War sabe. Você tem ali os continentes. E aí, cada um recebe a sua missão. Antes as cartinhas com a sua missão. Quem completar a missão primeiro ganha o jogo. Muitas vezes a missão do carinha ali é conquistar, sei lá, a Ásia e a Oceania. Só que o cara não sabe, a minha carta, o cara não sabe que essa é a minha missão. Então ele fica conquistando o mundo inteiro. Nossa, o cara conquistou a América do Sul, o cara conquistou a Europa, o cara conquistou a América do Norte, o cara tá com o mapa inteiro, tudo ponto vermelho ali. Esse é o caixa da CBF. Aí chega eu, terminei de conquistar a Oceania, falo, ganhei o jogo. O cara morreu com o maior número de pino possível e não adiantou de nada. É isso. Hoje o Edinaldo vai morrer com 2,4 bi no banco. E vai sair da CBF, e esse dinheiro ele nunca vai ver a cor desse dinheiro. Porque é um imbecil, porque é burro. Porque é burro. Os caras só pensam aqui, ó, na frente. É burro, que tá a 1 palmo de distância deles. Eles não conseguem vislumbrar um futuro, porque a CBF não é feita pra... Na real, em teoria, ela é feita pra cuidar do futebol brasileiro, mas ela não cuida do futebol brasileiro, ela cuida dos interesses dela e cuida da manutenção do sistema. O Edinaldo é só uma peça, cara. Você é só mais uma peça, subordinada. É isso, tá ligado? O Edinaldo é isso na frente da CBF. Ele é só uma figura. Daqui a pouco ele vai ser trocado, vai entrar outro
E aí toque-se o barco, assim. Não tem muito pra onde ir, cara. O que esses caras menos estão preocupados é com a imagem do futebol brasileiro, do jeito que eles investem, enfim, é uma... E outra, bicho, os caras em tese aí, Lamentável. supostamente falsificar uma assinatura de um... Porra, cara, isso De um cara que tá doente Mano, com... isso assim, segundo a matéria, segundo a perícia, tá? Supostamente falsificou. E aí a gente não sabe quem falsificou. Mas uma assinatura foi falsificada, segundo perícia. Cara, isso é um nível de amadorismo. Porque isso também... E não é isso que vai derrubar ele, tá? O que vai derrubar ele é a política. Isso é o batom na cueca. Mas isso mostra como, velho, a coisa é ridícula, é coisa mal feita, velho. E os caras sabem de tanta coisa, mano, que se os caras se enfraquecerem politicamente, tem outros tantos batons na cueca. Essa da falsificação é só mais uma. É a que veio a público, né? É a que veio a público. Então, assim, bicho, esteja bem com a opinião pública. É simples, se você estiver bem com a opinião pública, as pessoas vão querer estar do seu lado. E, inclusive, os poderosos, que veem na CBF uma possibilidade de ganhar dinheiro. Então, esteja bem. Como que você vai estar bem com a opinião pública? Fazendo o mínimo de investimento no futebol brasileiro. Mas, enfim, é tão ridículo que eu não sei por que esses caras conseguem ser tão burros assim. Impressionante. Mas, E falta gente do futebol, do métier, pra assessorar, né? claro, cara. Porque é um bando de Cara, engravatados. você acha que o Ronaldo não faria isso? Você acha que o Edinaldo sabe onde fica, sei lá, o Castelão? Assim, não sabe. E, tá ligado? Os caras não são da bola, não são do métier, eles querem... Você vê essa lambança da contratação do técnico da seleção, os caras estão perdidos, velho. Estão perdidos. Ontem eu tava vendo no UOL lá o Juca comentando, o Lavieri, o Arnaldo, o Mauro, os caras comentando... É um disse-me-disse, é o Edinaldo puxando de um lado, um outro grupo puxando do outro. A justificativa do porquê o Abel Ferreira é um nome para a seleção brasileira. Aí a justificativa é do Edinaldo, porque eu gosto dele. Caralho, velho. Eu gosto de você também, eu quero que você substitua o Abel lá no Palmeiras. É tipo isso, tá ligado? É isso. É um nível de incompetência, assim. De incompetência. E aí é o que o Juca falou lá também, tipo, o pessoal repetiu aí. A CBF é uma entidade privada, velho. Se fosse pública ainda, a gente poderia... meu Deus, fazer, sei lá, uma manifestação. Mas, cara, nem isso, tá ligado? Os caras têm 2,4 bi de caixa, assim. É um escândalo, cara. É um escárnio. Eu repito, velho, a gente gosta de futebol... E acompanha e sofre. Tem gente que é muito mais fanática que a gente aqui. A gente ficou 40 minutos discutindo isso. Tem gente que sofre e os caras não estão nem aí, velho. Esse é o tipo de gente que gere o esporte que a gente é apaixonado. Assim. O Fernando Gonçalo fala: o pessoal da CBF tá cagando pra opinião pública. Eles estão pensando em manter a vantagem que eles vão levar hoje. Então, eu concordo. Só que é por conta, segundo a matéria, que explica o porquê que vai haver agora esse julgamento, ele foi reaberto. A matéria lá no portal Léo Dias, cujos repórteres a gente conversou depois, diz que tudo muda a partir da matéria do Piauí, a percepção da opinião pública com relação ao Edinaldo e com relação à exposição também na situação lá do Gilmar Mendes. Isso faz com que o Gilmar Mendes queira se descolar. Então a opinião pública nesse caso, ainda que eles não se preocupem, foi importante para que eventualmente o Edinaldo caia, e essa é a tendência agora. Você entendeu? Então, eles não se preocupam, mas deveriam se preocupar. Porque quanto mais a opinião pública tiver, não digo ao lado, mas menos contra, eles vão conseguir se manter por mais tempo. E se for um vagabundo que use da propina e tudo mais, ou que desvie dinheiro, o próximo, né? Que, se for um cara assim, ele vai conseguir fazer isso se a opinião pública estiver ao lado dele, sacou? Então, assim, você quer roubar, irmão? O próximo presidente, mano, você vai poder roubar o dinheiro pra caralho, mas se você tiver a opinião pública do teu lado, você vai permanecer no poder por muito tempo, inclusive roubando. É isso, mas os caras são incapazes de entender isso. Assim. É isso, infelizmente.